Louvado seja Deus, né? Poder compartilhar das boas novas. Precisamos da consciência das boas novas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, eu queria olhar aqui 1 Coríntios, que vai falar do fundamento. Eu queria que nessa reflexão a gente pensasse o que fundamenta a minha vida? O que fundamenta a minha vida? 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E outro que edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu peguei aqui no dicionário, que é fundamento, ele vai trazer para nós aqui alguns sinônimos do fundamento. O fundamento é uma base, sabia? É um alicerce. É onde que a nossa vida está constituída, né? Você vai ver que na pedagogia tem os fundamentos, os valores, o conteúdo, a importância, né? A estrutura pedagógica, a didática, as normas, como que o professor, o pedagogo, a professora, a escola vai nomear ali os seus alunos. Então, o fundamento é firmamento, alicerce, base, estrutura. Cada segmento tem o seu fundamento, né? Um prédio de 1 andar, de 2 andares, de 10 andares, de 100 andares, ele tem seu fundamento, né? Uma casa, uma ponte, cada estrutura. E eu queria falar da estrutura da fé, da nossa vida, aquilo que vai nos direcionar, nos guiar no mundo do relativismo, no mundo onde que há mudanças terríveis, né? Falta de identidade, falta de referência, onde que a maldade domina. E a gente sabe que na própria estrutura humana, você vai dirigir, vai tirar sua carteira, você tem as normas, as regras de trânsito, tem que estudar ela. Porque se você fizer a prova lá, o teste, e não acertar lá X número de questões, você não vai ser aprovado. Agora, Paulo está dizendo que ele tinha um fundamento, um alicerce. Ele tinha uma estrutura para a vida dele, onde que ele experimentou algo tão poderoso de Deus. E olha, nós estamos falando de um homem extremamente intelectual, religioso, na época um erudito, e ele entendeu que ia fundamentar a vida dele era Jesus. Ele entendeu o que iria sustentar a vida da igreja, daqueles irmãos que estavam vindo do paganismo, de uma religião que já tinha perdido o seu valor. Era Jesus. E ele está dizendo que ele teve a graça de Deus. Deus, na sua graça, concedeu a ele o conhecimento, a experiência, que ele queria lançar o fundamento do Senhor. Então, todo filho de Deus, não é só pastor, não, mas todos os filhos de Deus, eles têm uma preocupação de ensinar a palavra. Ninguém, nenhum líder tem o direito de ser o centro da pregação, o centro da igreja, o centro da estrutura. Porque hoje há muitas pessoas querendo ser o centro da sua fé. Se coloca como um verdadeiro guru. Ele aprisiona as pessoas, sabe aquela religião que aprisiona? Você tem que fazer 40 dias assim, senão você perde a bênção. Você tem que vir aqui me procurar, senão você não tem a bênção. Você tem que vir me consultar, senão você não tem a bênção. Se você não fizer isso comigo, você perde a bênção. Você não me honrou.
O mais que a gente tem o privilégio, né, de estar junto, orando, tendo comunhão, ofertando, dizimando, contribuindo, mas não é uma barganha, não é para comprar Deus, comprar bênção, porque o fundamento é Cristo, não é uma coisa mística, uma mandinga, um negócio esotérico. Eu sei que a desobediência vai fazer mal para nós, se você desobedecer a palavra de Deus, mas a vida de Cristo nos chama para a obediência. E agora, qual é o fundamento da obediência? É que tem um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, um Deus que me criou para a glória dele, que me dá sentido e que quer me livrar de mim mesmo. Então o fundamento de Cristo, do Evangelho, é nos advertir, nos libertar de nós mesmos e da codependência. Porque às vezes a gente vai sendo codependente um do outro. O mais que nós somos um corpo, eu tenho o privilégio de servir você, mas não fazer você refém de mim. Porque às vezes a gente tira os olhos de Jesus e coloca na estrutura, coloca no cargo, e dependendo, né, a estrutura, o cargo, a posição financeira, aí que o negócio vai ficando complicado. Mas Paulo, ele estava dizendo que há uma graça de Deus. A graça de Deus trabalhando em nós, amados, nós vamos ter o privilégio de falar com amor, a verdade e apontar para Jesus. Qual que é o fundamento do seu casamento? Qual que é o fundamento dos seus negócios, do seu trabalho, do seu lazer? Porque às vezes as pessoas estão levando uma vida tão estranha para alegar o coração, que qualquer coisa serve. E agora ela está enganada, porque nós temos que ter um filtro, a palavra, o fundamento, a graça. Porque a gente vai aprender a dizer não para o mundo, dizer não para a nossa carne. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne. Então tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que vai destruir o templo do Espírito Santo, tudo aquilo que vai roubar a glória de Deus, a honra do outro, prejudicar o outro, nós não podemos brincar, né? Por isso que o jovem cristão, ele zela pelo namoro. Ele não quer apenas ficar com a menina, não, ele quer namorar e casar, e cuidar da sexualidade. Porque hoje, essa ideia, né? Lendo uma entrevista esses dias, muitos bailes funks, eles atraem muitos jovens adolescentes. E um dos jovens, tanto rapazes, moças, meninos, falavam que numa noite de baile, de dança funk, eles transam e ficam com vários, meninas que transam com vários meninos, e meninos que ficam com várias meninas. Olha só a irresponsabilidade, olha essa cultura perversa, maligna e destruidora, né? E aí Cristo vem mudar a nossa vida, Ele nos dá o zelo, o cuidado, a seriedade, para a gente não brincar com o outro, enganar o outro, né? Que é muito mais do que moral, é valores espirituais, faz a gente refletir a vida. E ele está falando, né, queridos, analisa como você está edificando, ó. Cada um veja como constrói, como edifica. Ou seja, esteja atento, percebido como você está semeando, como você está fazendo, administrando o tempo, finanças, sexualidade, né? O homem que é casado, a mulher que é casada. Então nós precisamos da graça de Deus. Paulo diz: a graça foi me dada para eu lançar o fundamento do Evangelho de Jesus, do Salvador que salva a gente, que nos transforma num mundo tão confuso, num mundo onde ninguém suporta ninguém, num mundo onde que os casamentos estão perdendo seu valor, onde que no mundo as pessoas não querem levar a sério a palavra de Deus. Você homem, você mulher, você cristão, você está firmado no fundamento de Deus, que é Cristo. Você está no alicerce que é Cristo. Porque se Cristo é o nosso alicerce, a Bíblia diz assim: aquele que fez a casa na rocha,
os ventos, as tempestades bateram, mas ela ficou firme. Mas aquele que fez a sua casa na areia, o vento bateu, a chuva bateu e derrubou. Eu e você somos fracos, mas o poder de Deus, o fundamento de Cristo, que Paulo está dizendo, preste atenção como você está construindo a sua vida. Aí, vida com Deus, otimização do tempo, organizar estudo, trabalho, fazer um novo curso para o mundo profissional. O Evangelho nos dá essa consciência. A gente tem que se preparar sim para o céu, e glória a Deus por isso, mas nós temos que se preparar para a vida. Então você pai, você mãe, senta com seus filhos, ore com ele, entenda o mundo do mercado. Hoje tem muitas oportunidades, né? Então eu queria dizer que o Evangelho nos dá a consciência de Cristo, da vida cristã, da vida espiritual e da vida do dia a dia. E essa consciência do Evangelho faz a gente ser responsável. Você não vai... Tem gente que estaciona o carro, ele pega 3 vagas. Às vezes você vai no mercado, assim, a pessoa ficou no meio. Às vezes você vai no cruzamento, o cara coloca ali da maneira errada, ele não tem consciência, né? Que Deus nos ajude a ter consciência nas pequenas coisas, né? Não ser consumista, não gastar demais, não ser mesquinho. Às vezes a gente não tem alegria de ofertar também. Então, olhar como a gente está fundamentando a fé, a prática, a vida, é se preparar para o dia a dia nas coisas da nossa jornada, dos nossos afazeres, nas nossas obrigações, para a glória de Deus. Então eu creio que vida cristã é Cristo em nós, formatando um novo estilo, com responsabilidade, com um caráter de Cristo, como homens e mulheres de Deus, cheio do Espírito Santo, não só quando canta na igreja, não só quando prega, mas quando vai resolver os problemas, quando vai conversar, quando vai ter um acerto, quando vai falar. De que maneira a gente está acertando as coisas? Então eu fico pensando como que o Evangelho quer abranger a nossa vida. Então não basta falar que tem uma fé e sair brigando com todo mundo, falando que não deve, roubando a vaga do outro, né? Mas o fundamento que é Cristo vai sustentar eu e você, tá bom? Deus te abençoe, te guarde e que a nossa vida possa estar fundamentada em Cristo e para a glória de Cristo, no poder do Espírito Santo. Qual é o seu fundamento? O meu é Cristo e eu quero crescer nele. Fique na paz, compartilhe a mensagem do Evangelho.